Olá, pessoal. Então vamos gravar essa última aula aqui dos exercícios, tá? Do capítulo 5. Então vamos lá. A gente começa demonstrando algumas das regras, tá? Algumas das regras foram citadas ao longo da aula, né? E aqui tem algumas para vocês demonstrarem. Eu preferi colocar algumas das regras de inferência que a gente vai utilizar, porque daí a gente adianta um pouco o processo, né? Então o que a gente tem que fazer aqui? Vamos fazer essas tabelas verdades, né? Vamos começar pelo exercício 1. Então, primeira regra de absorção. Se P, então Q, implica, logicamente, se P, então P e Q. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Temos que construir o lado esquerdo, todos eles eu coloquei no mesmo sentido, né? P, aqui, P maiúsculo implica, logicamente, Q maiúsculo. Então eu vou sempre identificar quem é P maiúsculo e quem é Q maiúsculo. P maiúsculo é tudo que está à esquerda do símbolo de implicação lógica. Q maiúsculo é tudo que está à direita do símbolo de implicação lógica. Então a gente vai construir na mesma tabela verdade o lado esquerdo e o lado direito. Então vamos lá, vamos construir se P então Q e se P então P e Q. Bom, então a gente vê o número total de letras que tem, né, na implicação lógica, são duas. PQ, portanto, vão ser 4 linhas, tá? 2 ao quadrado a 4 linhas. P, VV, FF, PQ, VF, VF, tá? Isso acho que vocês já estão ficaram carecas de entender. Bom, a gente coloca se P, então Q, é direto, não tem nenhum processo intermediário. E aqui a gente vai ter primeiro que calcular o E, que vem prioritariamente, né? P e Q. E depois calcular se P, então P e Q. E aí eu coloquei em cima, tá, a denominação de P maiúsculo e Q maiúsculo. Bom, então aqui, se P então Q é verdadeiro, só é falso quando tem Vera Fischer, então vai dar VF, VV. Vera Fischer está aqui. P e Q só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras, então vai dar VF, FF. Se P então P e Q, então eu vou pegar a primeira coluna e a quarta coluna, implicação. Quando que tem Vera Fischer é na segunda linha. V implica F, aqui tem F. Tá? Então o que acontece aqui é que a coluna P maiúsculo e Q maiúsculo, elas são idênticas. Tá? Elas são idênticas. Então elas acabam sendo, a gente vai ver mais adiante, que elas são equivalentes. Elas não tem uma implicação no sentido de P implica Q maiúsculo e Q maiúsculo implica P maiúsculo. Tá? Mas no caso aqui a gente está falando de implicação lógica. O que acontece quando P maiúsculo é verdadeiro? Bom, a gente tem o caso da primeira, terceira e quarta linha. Circulei aqui. Será que ocorre que Q é sempre verdadeiro? Ora, V, V e V ocorreu. Portanto, vale a implicação lógica e está demonstrada a regra de absorção. Segunda, essa aqui é a regra que a gente chama de modus tollens. Tá? Se P então Q e não Q, implica logicamente não P. Então reparem aqui que a gente tem uma condicional, se P então Q, a gente tem a negação de Q, que é a negação da conclusão da condicional, e como consequência da implicação lógica a gente tem a negação da hipótese da condicional. Tá, aqui a gente está na página 9, né? Se a gente voltar lá para o nosso conteúdo, essa regra que a gente tinha aqui, na primeira página, regra de modus ponens e modus tollens são relacionadas, tá? Eu começo igualmente com uma condicional, se P, então Q, e P. Modus ponens, eu afirmo a hipótese, como conclusão eu tenho a conclusão da condicional. Tá? Tenho a condicional, afirmo a hipótese, como conclusão eu tenho a conclusão da condicional. Então vamos lá para a página 9 de novo. Aqui eu tenho uma condicional,
e aí eu nego a conclusão, e como conclusão eu tenho a negação da hipótese. Então, essas duas regras, elas têm um formato parecido, mas vocês reparam aqui a diferença aqui, que eu tenho a negação, não é a negação da hipótese. Se eu negar a hipótese aqui, eu não vou ter como consequência a negação da conclusão. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho assim... Tá, eu vou deixar para falar isso depois, senão vai ficar muita coisa. Mas reflitam sobre isso, tá? Então, mesma coisa de cima, né? PQ, começa com se P, então Q. Aí eu tenho não Q. Depois eu faço o E. Eu chamei aqui esse se P, então Q de A. Eu resolvi colocar para baixo aqui para separar entre o P e o Q maiúsculo do formato da implicação lógica. Então eu tenho aqui A e não Q. Aqui eu tenho o formato do P, que é tudo isso aqui. P maiúsculo, e depois eu tenho o Q maiúsculo, que é a não negação de P, aqui na direita. Então vamos lá. PQ, duas proposições, VVFF, VFVF. Se P então Q, mesma coisa de antes, VF, VV. Negação de Q, troco o sinal, FV, FV. A e não Q. Pego essa coluna e essa coluna e fazer a regra do E. Só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Acontece só na última linha. VV da V. Então fica FFFV. E a negação de P, simplesmente nega a primeira, FFVV. Bom, o que eu tenho que ver? Quando que a hipótese é verdadeira, quando P maiúsculo é verdadeira, só na última linha. Eu circulei aqui. Será que ocorre que a conclusão não P é sempre verdadeira? Sim, ocorre aqui que não P é sempre verdadeira. Portanto, segue a implicação lógica. Tá? Silogismo disjuntivo. Então, tenho P ou Q, a negação de P implica logicamente em Q. Tá? Então, vamos fazer o lado da esquerda. A mesma tabela verdade, né? Vocês reparam aqui que a mesma coisa aqui em cima, né? O Q, por si só, seria uma tabela verdade simples, QVF. No entanto, aqui eu vou avaliar o Q no contexto de toda essa proposição aqui, que envolve P e Q. Então, o Q vai ser avaliado no contexto que envolve P também. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o lado esquerdo. Duas proposições simples, né? PQ, então vai ser 4 linhas novamente. Então, vamos lá. Primeiro eu faço parênteses, P ou Q, chamo de A. Faço a negação, não P. Depois faço A e não P, gero o lado esquerdo. Depois faço o lado esquerdo. Eu não precisaria, é interessante vocês verem, eu não precisaria escrever novamente aqui o lado direito, Q, porque o lado direito já está aqui, exatamente a mesma coisa. Eu coloquei só a título de tornar mais clara a coisa, tá? Mas eu não precisaria ter feito isso, não precisaria ter colocado mais uma coluna. Então vamos lá. PQ é a mesma coisa, VVFF, VFVF, tá? Vocês já estão acostumados aqui. Regra do OU, só é verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira, VVVF. Negação de P, troca o sinal de P, VVFF vira FFVV. A e não P. Então pego essa coluna e essa daqui. O E só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Acontece só nesse caso aqui. VV e V da V. Então fica FFVF. O que eu simplesmente repito VFVF. Bom, o que eu quero ver? Quando o lado esquerdo é verdadeiro, ou seja, só nesse caso que eu circulei aqui na terceira linha, quando esse aqui é verdadeiro, será que ocorre que o lado direito segue sempre verdadeiro? De fato. Vocês reparam que tem várias outras conclusões que a gente poderia ter tirado, né? Podia ter tirado que P ou Q é verdadeiro também, que não P é verdadeiro também. Então tem várias implicações, mas a gente está interessado nessa implicação somente. Implicação P. Isso aqui regra que a gente chama de silogismo disjuntivo. Bom, essa aqui é a primeira vez que a gente aparece até agora com 4 proposições simples, PQRS. Então, 2 elevado a 4 vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4, 8, 16 linhas.
Então aqui as 16 linhas, PQRS. Vamos montar o lado esquerdo. Tá? Primeiro parênteses, se P então Q, tá aqui. Se R então S, tá aqui. P ou R, tá aqui. Eu chamei de ABC. Eu tenho que fazer isso e isso e isso. Eu vou começar sempre fazendo o E da esquerda. A, I, B, depois o IC. A, I, B, depois A, I, B, IC. E daí eu tenho o lado direito, que é o S, que está aqui. Bom, aqui é fácil de se confundir com essa imensa tabela verdade aqui, né? Foi um trabalho digitar tudo isso aqui, mas vamos lá. P tem 16, o que significa? Metade verdadeiro, 8 verdadeiros e 8 falsos. V, 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 8. F, 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 8. Q, metade da metade. Se era 8 verdadeiros, vai dar 4 verdadeiros. V, 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 F, 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 F. V, 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 F, 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 F. Metade da metade, metade de 4 é 2. V, V, F, F, V, V, F, F, e assim por diante. E a última, metade da metade, metade de 2 dá 1. VF, 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 repete 8 vezes esse padrão VF. Então, construir PQRS. A gente já fez a ordem aqui, agora basta a gente calcular. Tem que ter bastante cuidado aqui. Né? Vamos lá. Se P, então Q? O que eu vou ver? Quando que dá a Vera Fischer? Eu reparo que dá nessas 4, na quinta, sexta, sétima e oitava linha. VF, 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 VF. Então aqui vai dar F só nessas 4 linhas aqui. O resto tudo é verdadeiro. Se R, então S. Mesma coisa. Quando é que dá Vera Fischer? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então F, 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 F. Parece que começa a ficar meio aleatório quando é que aparecem os falsos, né? P, porque é muito grande, né? P ou R. Então é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. Então eu vou pegar P e R e ver quando que as duas são falsas. Aqui, ó, falso, falso, vai dar falso. É o primeiro falso que aparece. Falso, falso, vai dar falso. Falso, 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 falso. Dá 4 falsos. Tá? Bom, escrevi A, B e C. Agora eu vou fazer A e B. A e B, o que é? É verdadeiro somente quando ambas são verdadeiras. Então vai ficar V, F, V, 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 F, V, V, F, 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 V, F, V, 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 F, V, 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 F, V, 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 F, V, V. Parece bem aleatório a estruturação disso daqui, né? Ficando cada vez mais complexo. A e B e C. Então, vamos lá. V, F, V, 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 F, V, V, F, 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 VF, FF, VF, FF, VF, FF, VF, FF. E por último, eu tenho Q ou S. Então, pega segunda coluna e terceira e quarta coluna. O OU é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira, vai dar V, 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 F, que é o primeiro F, F daqui, outro F, 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 F. Vocês podem reparar alguns padrões assim, né? Por exemplo, a condicional dá sempre 4 Fs, o OU dá 4 Fs, esse tipo de coisa, tá? Vocês vão reparando alguns padrões, né? 25% dá falso. Bom, aí a gente tem que ver quando P é verdadeiro, maiúsculo, vamos ver se Q maiúsculo é verdadeiro. Então eu circulei todos os casos onde P maiúsculo é verdadeiro. 1, 2, 3, 4, 5 casos. O que acontece com Q maiúsculo? Verdadeiro, 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 verdadeiro. Portanto, isso daqui implica logicamente isso daqui. Essa aqui é a regra do dilema construtivo. Tá? Bom, eu não fiz o dilema destrutivo. É bem parecido, duas condicionais, só que em vez de fazer P ou R, tem não Q ou não S, e a conclusão é não P ou não R. Tá? Tem mais algumas colunas que vocês vão ter que colocar aqui. Eu não fiz. Tá? Vocês vão ter que fazer uma coisa imensa desse gênero aqui. Bom, eu já fiz muitas tabelas verdades, eu me dei ao luxo de não fazer, tá bom? Bom,
O exercício 2, a gente quer mostrar que certas proposições não implicam em outras, tá? A gente não utiliza exatamente o símbolo de uma implicação lógica com um traço de não implica. Por isso que eu estou falando, P não implica em Q maiúsculo, tá? Mas o sentido é o mesmo, né? Tem uma negação da implicação, tá? O que a gente tem que fazer? A gente vai construir... O que eu fiz aqui, no caso, tá? Então aqui mais uma estratégia que eu estou utilizando, eu já tinha utilizado antes. Deixa eu ver se é a primeira vez que eu utilizo isso aqui. Não, eu já estou utilizando isso. Tá? Mas o que eu fiz? Eu peguei aqui e coloquei os dois itens na mesma tabela verdade. Então eu estou economizando, em vez de fazer várias... Porque as tabelas verdade, vocês reparam, por exemplo, aqui que A, B e C, o início delas é igual. Tem muitas partes iguais. Então a gente poderia ter feito uma tabela verdade unindo todas elas, PQ, e colocar uma tabela verdade mais comprida na horizontal, e resolver todo o problema com uma tabela verdade só, mais ampla, maior. Tá? Isso é bem útil de fazer. Aqui eu estou resolvendo cada exercício como se ele fosse isolado. Tá? Mas aqui eu estou fazendo o seguinte, eu peguei os dois itens e juntei. Então, nos dois itens eu quero mostrar que P se somente se não Q não implica em se P então Q. No item B eu quero mostrar que se P então Q, que também aparece no item A, não implica se Q então P. Então eu repeti o Q maiúsculo. Q maiúsculo é o mesmo em cima e embaixo. Então eu tenho P maiúsculo, Q maiúsculo e R maiúsculo. Coloquei tudo na mesma tabela verdade. Tá? Bom, então faz uma tabela verdade só. Então vamos lá. Quero construir P6. Bom, tem duas letras. PQ. 4 linhas. P6 somente se não Q. Então tem que fazer não Q e depois P6 somente se não Q. P maiúsculo. Se P então Q, faço direto. Se Q então P, faço direto. Então vamos lá, vamos construir, né? Primeiro vamos construir tudo isso aqui, depois a gente avalia. P, VVFF, Q, VFVF. A negação de Q troca o sinal, então se é VF, VF vira FV, FV. P, se somente se não Q. Então, primeira coluna, se somente se é a terceira. Qual é a regra do se somente se? É verdadeiro se ambas são iguais. Então, VVFF, aqui vai dar V e V. As outras duas são diferentes, então vai dar FV, VF. Se P então Q, eu uso aqui a regra da Vera Fischer. Quando é que aparece Vera Fischer aqui, dá falso. Se Q então P, é Vera Fischer ao contrário. Aparece Vera Fischer ao contrário aqui. Então, aqui que aparece o falso. Então vai dar VVFV. Bom, o que eu tenho que avaliar agora? Eu quero mostrar se P maiúsculo, se a quarta coluna implica a quinta coluna. Então, quando que a quarta coluna P maiúsculo é verdadeiro? Na segunda e na terceira linha. Ocorre que sempre que é maiúsculo é verdadeiro? Não, às vezes é falso, às vezes é verdadeiro. Portanto, eu posso dizer que P maiúsculo não implica em Q maiúsculo. Demonstrei por meio da tabela verdade. Vamos lá, quando é que Q maiúsculo é verdadeiro? Aqui eu usei um outro símbolo, né? Pus um sublinhado embaixo. Primeira, terceira e quarta linha. São os casos que eles são verdadeiros. O que acontece com R maiúsculo, se Q então P? Aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é verdadeiro. Ou seja, nem sempre é verdadeiro, portanto, Q maiúsculo não implica em R maiúsculo. Tá bom? Bom, aqui no exercício 3, eu vou lá pegar o enunciado do exercício 3, tá? É um exercício... bom, para vocês talvez não seja extremamente importante, mas no contexto da matemática ele é extremamente importante, tá? Vocês têm a condicional, se P então Q, tá? Aí eu vou gerar 4 outras condicionais que estão relacionadas com ela. A primeira é a reversão, se Q então P, que é o que a gente chama de recíproca, tá? Essa aqui é a condição direta e recíproca. Depois a gente tem a condicional inversa, que é quando eu mantenho a mesma estrutura, se P então Q, só que eu coloco negações. Se não P, então não Q.
E a última, eu coloco negações na recíproca. Se não Q, então não P. Essa aqui a gente chama de inversa, a terceira. E a quarta tem os nomes complicados. Contrapositiva. Tá? Costumeiramente as pessoas confundem e elas acham que a primeira e a terceira são equivalentes e a segunda e a quarta são equivalentes. Tá? Esse é um erro muito comum que as pessoas fazem em argumentação e em lógica, tá? Mas o que acontece é que, na verdade, a primeira ela acaba sendo equivalente à quarta. A direta é equivalente à contrapositiva e a recíproca é equivalente à inversa. Então, o que acontece é que se P, então Q é equivalente a condicional onde eu inverto a ordem, o Q passa para a hipótese e o P passa para a conclusão com as negações na frente. Eu inverto a ordem e coloco negações. Tá? Então, como é que a gente verifica isso? Então, a gente verifica isso construindo a tabela verdade das quatro. Coloco tudo junto. Se P, então Q. Se Q, então P. Se não P, então não Q. E se não Q, então não P. Bom, isso aqui é basicamente um jogo. Vocês colocam P e Q, VVFF, VFF. É um jogo que faz as negações. Um jogo para ver quando que acontece a Vera Fischer. Então, se P, então Q, acontece aqui. A Vera Fischer dá falso aqui. Se Q, então P. Se Q, então P. Vera Fischer acontece ao contrário aqui. Então, falso daqui. Se não P, então não Q. Vera Fischer acontece aqui, na terceira linha. Se não Q, então não P. Vera Fischer ao contrário. Vai dar aqui. Então, vocês acabam reparando que a primeira, essa coluna do se P, então Q, VF. Olha só o que acontece. VF, VV, VVFV, VVFV, VFVV. Essa coluna aqui é exatamente igual a essa daqui. E essa daqui é exatamente igual a essa. Então acontece duas implicações. Quando isso aqui é verdadeiro, essa aqui é verdadeira, tá, são iguais. Quando essa é verdadeira, essa aqui é verdadeira. Quando essa é verdadeira, essa é verdadeira. Quando essa é verdadeira, essa é verdadeira. Então a gente tem duas implicações. Dois pares de implicações. Eu coloquei aqui nas respostas, tá? Então, vocês avaliam isso, tá? Bom, o exercício 4 é simplesmente eu peguei as regras e fiz uma substituição. É muito simples de fazer, tá? Eu acho que não preciso nem comentar. E o quinto, vocês têm um exercício um pouco mais elaborado, que é sobre as regras de a transitividade, tá? Só uma exemplificação, não se prendam tanto nele, tá bom? Um abração, pessoal.